E viu que mesmo com todas as revelações aí do The Intercept, do Green, as pessoas da Lava Jato, o Dallagnol, o Moro, eles se dão uma de João sem braço, apenas nega, diz que não teve nada demais e tudo bem. A imprensa, a mídia e os direitistas vão dizendo, mas foi confirmada pela primeira e segunda instância, as sentenças do Lula não interferiu em nada. Como não interferiu em nada, uma junção entre Justiça e Ministério Público contra a defesa, isso não existe em lugar nenhum do mundo. O Supremo continua calado, mesmo de vez em quando pensando aí nas mensagens, um ministro ou outro envolvido com jantarzinho, com papo, com promessas a Lava Jato, mas continuam calados. Parece que não é com eles. Simplesmente condenam uma pessoa sem provas. E interessante que o processo no caso do Lula aí que tem que provar que é inocente, sendo que os códigos, a Constituição diz que ninguém é culpado, pode se culpar a si mesmo e que quem acusa é que tem o ônus, né, de provar. Ele é que tem que provar, o acusador é que tem que provar. Nesse caso, o Lula é que tem que provar que era inocente e sem nenhuma prova simplesmente mudou a política nacional, tanto nos estados também como na corrida presidencial. Tirou o Lula da jogada, prejudicou o PT em Minas Gerais, em tudo quanto foi do lugar, divulgando delações pertinho da eleição. A gente viu. Agora, divulgar os grampos é saber quem divulgou o vazamento do Intercept. Não quer saber o que tem lá. É assim que a mídia brasileira atua. E o mapa do Lula, o signo do Lula, ele continua ainda negativo, porque ele se afundou num karma muito pesado, ele deixou as coisas correrem, ele deixou seus inimigos ficarem poderosos, ele achou que poderia se desviar de tudo, e aí ele achou que sozinho ia combater o mundo. Foi uma trama muito grande que o derrubou e ainda demora dele se reerguer. Na meu ver, essa divulgação dessas mensagens está sendo feita, ele é jornalista, sabe como deve e pode divulgar. Eu, do meu jeito, divulgaria de uma outra forma. Eu estou achando que tem aquela polêmica, tem toda aquela movimentação na rede social, crítica, está queimando a imagem do Dallagnol e do Moro, mas não surte o efeito que deveria ter. Essa conta-gotas, isso pode até ser bom para o Intercept, pode ser bom para ter audiência para o site dele, mas politicamente, é como diz o ditado aqui no interior, cobra mal matada. Ou você mata a cobra de uma vez, ou ela mesmo ali meio tonta, ela pode lhe morder, lhe envenenar e lhe matar. Então pessoas que nem o Sérgio Moro e o Bolsonaro, que estão com o poder na mão, ou você dá um golpe certeiro neles, ou eles, que nem cobra mal matada, vão embora, escapam. E é isso que está acontecendo. O Sérgio Moro está dando uma de João sem braço, saiu do foco, foi tirar aí umas férias, porque para não ficar dando entrevista, não ficar sendo convocado no Congresso nem no Senado, e aí vai se desviando, de repente a mídia, que é uma mídia ligada ao capital, aos bancos e tudo mais, querem as reformas do governo Bolsonaro, não querem que um ministro importante do governo Bolsonaro caia para não impedir as reformas, não querem que o Lula seja solto, porque senão ele vai solto, vai ficar falando aí pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelos movimentos sociais, e aí a mídia vai levando nessa, ignorando os erros da Lava Jato, do sistema jurídico, e isso terá no futuro consequências muito graves para o sistema jurídico brasileiro, com certeza, mas eles não querem nem saber, eles querem as reformas e pronto, acabou. Então o PT ele errou nas estratégias, até deixar o Lula ser preso, até deixar a Dilma cair, poderiam ter evitado tudo isso. Primeiro a queda da Dilma, depois teriam evitado toda essa manipulação da Lava Jato. Mas José Eduardo Cardoso, para mim, foi um dos piores ministros da Justiça da história do Brasil. Ninguém sabe nem o que ele pretendia. Se ele pretendia, ele até parece ser daqueles do Fogo Amigo que pretendia ferrar o Lula e o PT. Essa é a minha concepção. Quem o conhece pode ter uma outra concepção, me perdoe se eu estiver errado, mas eu acho que ele sabia de tudo isso que o Dallagnol fazia, tudo isso que a Polícia Federal fazia junto com o Ministério Público. Eu acho que ele sabia e fez de conta que não sabia. Mas quem o conhece de perto é que sabe. Eu acho que a cúpula dura ali que estava em torno da Dilma também, eu acho que de certa forma traiu o Lula. Essa é a minha percepção, vendo o mapa, o signo do Lula. Eu acho que ele foi traído por pessoas importantes do seu próprio meio, do seu próprio ciclo político. E
né, ou aparece uma outra coisa para ajudar essas denúncias do Intercept, ou ele continuará preso ou sendo sempre condenado. No caso do sítio do Triplex, para derrubar isso, os tribunais eles não querem desfazer isso porque estariam admitindo culpa. Só o Supremo poderia fazer isso, mas como a gente vê aí o Toffoli blindando os Bolsonaro, não se pode muito contar com o Toffoli. O Gilmar Mendes, que é um dos ministros mais corajosos lá, que sempre peitou a Lava Jato, sozinho não vai poder fazer nada, e também ele está de boa, ele segue os projetos dele, não tem nada a ver com o PT. Aí tem o Barroso, Fux e outros aí que a gente viu aí, que são lavajatistas até, né? O único que poderia soltar o Lula seria o Fachin. Se ele mudasse as suas concepções, os votos, o que ele fez até agora sem ligar muito para o direito constitucional, penal e o direito das pessoas, foi só lavajatista tentando ser visto, bem visto pela direita. Agora até tomou bordoada do Sérgio Moro aí, uma coisa até que me desculpe o ministro, mas bem feito, porque ele embarcou de cara na Lava Jato sem olhar para o lado. O Sérgio Moro deu uma queimada nele na delação do Joesley da JBS, mas mesmo assim ele não parece acordar, a Carmen Lúcia não parece acordar, nenhum deles parece acordar. O único lá dentro que está sempre ali tentando ver o sistema legal é o Lewandowski. E aí tem o Marco Aurélio, que ninguém sabe como pensa, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. E o Toffoli, que não, ele está muito alinhado, não sei porque de uma hora para outra mudou, com generais, com militares, enfim, blindando o Bolsonaro, e aí não se sabe. A tendência pelo signo do Bolsonaro também é que 2020 será mais difícil para ele do que 2019. Aí talvez ele já tenha feito aí a reforma da Previdência, tenha concluído, e aí o desemprego, tudo indica que não vai melhorar. O mapa da independência do Brasil continua aí com Netuno fechando o Sol e Mercúrio, e a casa 2 do Brasil continua bloqueada, Netuno que rege as finanças do Brasil, o signo progredido também não é lá grandes coisas. Então, esse papo de que a reforma da Previdência vai ser o toque de Midas na economia, tudo vai virar ouro, isso é balela. As privatizações também não vão resolver grandes coisas, isso tudo é só para favorecer o capital, vai gerar mais desemprego. Eu pratico um tipo de astrologia que eu chamo de astrologia pessimista, porque eu observo a realidade política e observo a configuração astral. Eu não sou torcida da extrema-direita como os astrólogos de extrema-direita fazem, que disseram que Bolsonaro seria um sucesso e a gente viu que não é. Já passou 6 meses e não vimos nenhuma inovação, nem na área de segurança, de saúde, a educação está sendo atacada, a cultura está sendo atacada, o meio ambiente, o mundo está preocupado com a ecologia brasileira, com a Amazônia brasileira, com as coisas do agronegócio que está injetando sempre muito agrotóxico nas coisas, que ainda pode prejudicar na Europa as nossas exportações de commodities, porque são 400 vezes mais veneno nos produtos aqui do que lá. Então não vemos muito sinais de sucesso do Bolsonaro. Ele que diz que será reeleito, a não ser que sejam candidatos opositores muito fracos e trapalhões, que falem besteira o tempo todo que nem o Ciro Gomes. Se for um candidato atrapalhado e uma esquerda muito bem organizada, duvido que a extrema-direita continue no poder. A chance é zero do Bolsonaro se reeleger. Esses 30% que apoia ele, isso é meio surreal. A extrema-direita não tem 30%. Isso ainda é porque a mídia, por causa das reformas, está o protegendo, está blindando ele. A Lava Jato ainda está intocada. Tem esses vazamentos, mas ainda não atingiu o coração da Lava Jato. Mas 2020 será mais complicado para o governo, e o Lula, se conseguir mais coisas, os vazamentos vão ajudá-lo mais, e ele conseguir sair em setembro, não jogarem mais condenações e mais coisas em cima dele, ele precisaria de mais ajuda, mas muita gente que poderia ajudá-lo está calado. É assim que está a nossa política nacional, com uma obscuridade muito grande e a luz no fim do túnel bem fraquinha. E o Brasil vai continuar gerando desemprego e recessão. A reforma da Previdência não vai resolver nada. Esses investimentos no exterior de bilhões e bilhões que Paulo Guedes diz que virão, não são garantidos e muitas vezes não gera emprego. Tecnologia, mas não vai gerar esses empregos todos.